Olá, sou Carlos Pereira, especialista em transformação comercial e administrativa e logística, com mais de 30 anos de experiência e referência nacional em transformação de equipes comerciais e administrativa, e atuei em grandes distribuidoras e mercados líderes, né, no mercado, liderando os projetos de impactos diretamente no faturamento e a cultura de vendas nessas organizações. Eu uso uma metodologia exclusiva, né, que une uma vivência prática com ferramentas digitais de última geração, promovendo um salto dos times analógicos, né, para os operacionais comerciais de alta performance na era digital. Eu acredito, né, que a transformação digital não é sobre a tecnologia, é sobre as pessoas, né, e sobre o legado comprovado, com cases reais. Então, é o ROI comprovado em resultados mensuráveis com essas ferramentas apropriadas na nova era digital, né? Então, eu introduzo aí o meu bate-papo, né? Apresentando aí quem sou eu. Mas aí digo para vocês que eu criei um método, né? Um método aí dentro de 30 anos aí, liderando grandes equipes, né? Então, foi um método prático, né? Para soluções de empresas e dificuldades. Então, eu ofereço aí hoje uma empresa que chama-se Verts, né? E levo soluções aí para estratégias comerciais, financeira, logística, de marketing e desenvolvimento de pessoas, né? Em gerenciamento aí de material humano, que é o mais difícil. Aí o que eu costumo dizer, e vivi nos últimos 24 meses, uma empresa que eu prestei um trabalho, né, que negativou aí inúmeras situações e tem um problema, uma empresa de mais de 20 anos de mercado, um problema sério que não usa nenhum tipo de ferramenta, ela está antes do analógico, os sócios são pessoas da geração baby boomers com mais dificuldade de transformação, de mudança de mindset, e um dos sócios, que é uma pessoa também da família, também não tem essa visão de estratégia, de criar procedimentos, de criar é, um planejamento SWOT, um planejamento SMART, para que a empresa evolua, né? E buscar tecnologias avançadas aí, mínimas ou as básicas, para que a empresa flua, né? Com controles de métricas e planejamentos. Enfim, e vivi algumas situações, né? Onde eu coloco aí hoje o meu curso, né, à disposição. Criei um e-book de venda aí dentro de uma página de Hotmart. Estou criando um curso com 8 módulos para que seja aulas através de vídeo. Então, eu vou falar muito de Key Account, Key Account é sinônimo de gerente de contas especiais. Então, o Key Account, ele hoje é necessário, se faz necessário dentro do mercado. Por quê? Porque não dá mais para não controlar o cliente, não entender do cliente, não entender de faturamento, não entender da curva de negócios do cliente, dos KIPs cadastrados no cliente, como se comporta cada SKU dentro do resultado do sellout. Então, você precisa ter hoje, né, o controle, né, dentro dos resultados, dentro das métricas, do sellout para gerar o sell-in. E a gente percebe e vê hoje no mercado grandes representantes, grandes vendedores que não exercem uma função de key account dentro de grandes contas, dentro dos principais negócios, dentro do cenário dele. Então o jogo hoje ele é no sentido de identificar no cliente as necessidades, chegar no cliente com tudo isso pautado
extremamente planilhado estrategicamente e mostrar a estratégia para o cliente. Então, onde eu criei esse manual, né, esse e-book simples de seguir, é uma referência, né, para que você se torne um key account especialista, né? Onde eu vivi algumas situações aí nos últimos dias, onde eu fui em vários clientes de contas gigantescas, né? Curva A, o cliente de faturamento grande, onde o representante ele tinha aproximadamente aí 800, 900 SKUs cadastrados dentro do universo de negócio dele, né, na linha de cosméticos. E nós fizemos um trabalho de apresentar outras marcas que não consolidava dentro do negócio do varejo do cliente. E nós demos um salto dobro, né? Tivemos um crescimento de 100% de SKUs. Por quê? Porque nós fizemos um planejamento, fizemos aí um JBP, mostrando para o cliente o que aconteceu 12 meses anterior e o que nós estávamos propostos a oferecer de negócio para o cliente nos próximos 12 meses. E aí sim, foi feita aí a negociação, a apresentação, e gerou aí um faturamento, o dobro de faturamento, com 100% de crescimento no faturamento, isso em um dos clientes. E nós levamos, é claro, para outros clientes, né? Então esse podcast aqui é para que a gente gere, para que a gente tenha aí ideias de como, né, alcançar aí. É onde eu criei um método prático, né, de Key Account, né? Key Account é método, né? Para aumentar o resultado aí em 30 dias e dominar o sellout barra sell-in e negociar com inteligência sem virar refém de desconto, né? E daí a gente, né, criou um manual completo, né, do zero, né, ao JBP. Então, são métricas, tarefas, template com cases práticos para aplicação imediata no dia a dia, né? Então a gente tem aí inúmeras situações. Aí nesse método todo, né, a gente tem que ter aí uma consciência, né, de como executar isso. Entender de sell-in, né, que é a venda que você faz, ou da indústria, ou do distribuidor, ou, né, independente de quem seja o fornecedor, né, que é a entrada do estoque. Entender da venda do cliente para o consumidor, a saída. This audio was created with async.com. Entender da venda do cliente para o consumidor, a saída da prateleira. Entender a velocidade do giro do estoque. Quanto mais gira, melhor o resultado. Uma outra questão também é não deixar acontecer a ruptura, né? Se você tem um controle de sell-in, de sell-out, de giro, você elimina a ruptura, né? Então tudo isso é um conjunto, um mix, né? Então, você melhora aí o conjunto de mix ativos no cliente, define amplitude e profundidade e melhora o share dessas participações, né? Por categoria e melhora até o volume, né? Então você cria uma métrica competitiva. Essa é a realidade da situação, né? Mas assim, eu quero colocar uma situação que é o key account, né? E o que não é um key account. Então, o que a gente precisa virar é a chave do mindset, né? A chave da mentalidade que nós temos hoje. Então, nós temos no mercado hoje muitas pessoas que continuam numa situação ruim, né, para elas mesmas, né? Então, eu vivi algumas situações que é representante que não tem um notebook, né? Ele vive de uma ferramenta, né, de um dispositivo, um aplicativo colocado no celular dele, que é a empresa que ele representa ou que ele vende, coloca no celular dele e vive dessa informação. E se a empresa não tem um aplicativo que te forneça alguns dados principais,
que forneça a meta que você tenha que buscar, que forneça a curva ABCD cliente, pedido emitido por cliente, você está realmente cego dentro da situação. E quando eu falo cego, quando eu falo que os representantes atuais e as pessoas que trabalham com vendas, elas estão ainda antes do analógico. Hoje nós vivemos uma era digital, né? Então, quando vive antes do analógico, é um problema muito sério, né? E por que isso? Então, o que que acontece, né? Aconteceu o seguinte, nesses anos, né, final aí dos anos 90, meio dos anos 90, onde veio Windows, né? A era digital começou aí mais ou menos final aí de 1994, início de 95. Então, o que que aconteceu? Aí, o case virou o seguinte: você tinha que saber o pacote Office, pelo menos o pacote Office, né? Para quem é usuário aí com mínimo. E as pessoas terminaram não conhecendo, né? Até final dos anos 90, né? No ano 2000, as pessoas ainda não sabiam PowerPoint, Excel, Word, era muito difícil. Hoje não, hoje muita gente sabe, né? Muita gente terminou aí aprendendo. Mas dentro aí do meu segmento aí, né, de gestão aí de pessoas, de área comercial, área administrativa, enfim, as pessoas não foram em busca de conhecimento, em busca de se atualizar, né, de sair do analógico para, né, pelo menos o início do digital. Entender um pouquinho de planilha, saber fazer uma conta aí no Excel, saber passar um e-mail, saber redigir uma carta lá no, de texto, no Word, enfim. E as pessoas não foram atrás disso, né? Então ficaram para trás. Isso eu estou dizendo porque recentemente aí, 2025, eu vivi representantes que não sabem nem informática, né? Eles ficam à mercê do aplicativo de um força de vendas só. E se o aplicativo não te dá informação nenhuma, o representante fica cego. Ele vai lá pela amizade, é só pela amizade. Né? Ou, bom dia, cliente, eu vim aqui, e aí, você tem algum pedido? E aí, como é que tá as faltas? Mas aí não tem aquele trabalho, né, efetivo, né? Olha, levantei a de venda, o relatório de sellout, entender disso, fazer o que vendeu, o que não vendeu e mostrar para o cliente o tamanho da venda, quanto ele ganhou, né? Então, na realidade, o que que é um key account, né? Ou o que não é um key account, né? O key account. Então, a gente tem que hoje, né, virar a mentalidade aí, a chave, né, o mindset de vendedor ou de vendedor grande, né? Entrar no novo modo de gestor de negócio, de key account, né? E key account não é cargo, é método, né? Então, os erros mais comuns que quebram o resultado é não medir, né, vendas, as visitas, não programar elas, né? Então, sem necessidade de decisões, achar que o relacionamento com o cliente, independente, né, de qual seja, substitui o método, negociar descontos sem contrapartida, né, vira patrocínio, trabalhar somente o sellout, desculpa, ignorar totalmente o sellout e trabalhar só o sell-in, né? Isso é gravíssimo hoje no mercado que nós vivemos, né? Então, o que precisa ser definido, né? O que a Caut ele precisa definir um profissional hoje com uma mentalidade digital, definir critérios, né? Quais as contas-chave para a realidade dele, para aumentar o faturamento, melhorar a margem, influenciar o mercado, ter um potencial maior dentro do negócio dele, né? Ter uma lista classificada dos principais clientes lá, de 1 a 30, de 1 a 100, de 1 a 50, né, de curva ABC, quais os clientes que eu tenho que trabalhar para crescer a receita, e dentro dos meus clientes que são os principais, o que, que eu posso fazer para melhorar? Não significa que ele já é meu cliente curva A, que de repente ele não pode melhorar, né, com acompanhamentos, né? Escolha das prioridades, quais são esses clientes que podem expandir, né? Então, você tem que criar esses critérios. E aí, esses critérios, você vai através do quê? De métricas, né?
entregáveis, né? Então, o quê? Ver quem são os seus clientes de concentração. Isso cresce em 35% do seu negócio, concentrado nos principais clientes. Você medir qual a margem média por cliente que te entrega. Você tem que saber a margem que o cara coloca, para você não deixar espaço para o teu concorrente, né? Você tem que fazer as reuniões frequentes, 12 reuniões no mínimo por ano, uma por mês, né? Em cada cliente. Ter, né, tarefas práticas obrigatórias, montar um mapa de conta com os top clientes, os 20, os 30, os 50, classificados de curva ABC, escolher quem são esses clientes, e escrever por que cada cliente ele é o principal, né? O que, que eu posso melhorar nele, né? E aí, o que, que eu posso entregar, né? Uma lista oficial desses clientes e desenvolvê-los, né? Com agenda trimestral, né? E reunião por conta disso, de reunião trimestral. Isso é importante, né? Então, o que a Caute ensina, além disso, ele tem que ter uma rotina digital, semanal. Ele tem que ter um mapa, tem que ter uma agenda. Hoje você consegue associar uma agenda, né? Voltando um pouquinho atrás, o mais triste é um representante de venda, um vendedor, que no mundo de hoje. This audio was created with async.com. Um representante de venda, um vendedor, que no mundo de hoje ele fique analfabeto se ele não souber Excel, se ele não souber, se ele não tiver um equipamento em casa, tiver um computador, um PC, um notebook, para controlar tudo isso, para controlar todas as ações, para controlar todas as métricas, ele está fadado a sumir do mercado. E as empresas não querem mais ele, né? E no ano de 2025, 25 anos depois, né, do final aí, do início dos anos 90, entramos para o 26º ano, nós encontramos gente ainda, muita gente analfabeta, inclusive empresário, né? Empresas aí que ainda administra ainda na agenda, né? Não tem nenhum RP controlável, enfim. Né? E o que, que tem que ter um key account, né? Um gerente de conta? Ele tem que ter uma agenda semanal, tem que ter estruturado. Hoje você consegue linkar a agenda do Google no teu celular. Você faz ela no teu PC ou no teu notebook e ela está lá no teu celular. Você pode olhar tudo que acontece linkado no teu celular. Todas as planilhas, tudo, né? E aí você ter, né, uma semana planejada, né? Criar uma cadência operacional, né? Uma rotina, não sair na rua como um bobeiro, né? Apagando incêndio, né? Então, segunda você tem que ter uma reunião pontuada na terça, na quinta, na quarta, né? Segunda, terça, quarta, quinta reunião no cliente. Isso é fato. Para você alcançar o seu cliente. Por que, que eu falo isso? Porque a maior parte dos representantes, eu trabalho terça, quarta e quinta. Eu não trabalho segunda, eu não trabalho sexta. Cara, dá oportunidade para o concorrente. O concorrente que está lá, que está interagindo pelo WhatsApp, interagindo pelo telefone, pelo televendas, enfim, o cara está lá vendendo e o cliente compra, né? Então nós temos que entender isto. Então, na sexta-feira, depois do almoço, sim, sentar e fazer um planejamento e preparação para a próxima semana. Isso é fato, tem que ter isso, né? E uma outra questão e um outro quesito é padronizar as reuniões, planejar essas reuniões com os clientes, né? Então a pauta da semana é planejar o quê? Fazer o objetivo da reunião, dados atualizados, proposta estruturada, compartilhar, né, contrapartidas definidas para compartilhar isso com o cliente, né? E durante a reunião, o foco nas decisões, com apresentações claras para o cliente entender, com ações concretas, né? Bom, finalizou a reunião, o que, que você tem que fazer depois? No máximo em 2 horas. Fazer uma ata ou um e-mail, né, com decisões tomadas, os próximos passos que vai acontecer, quem são os responsáveis e as datas definidas para que aconteça. Isso é fato. Você tem que falar isso, tem que fazer isso com o cliente, né? E uma outra coisa também, para fazer tudo isso, você tem que ter um raio-x, né, que te dá autoridade, um diagnóstico completo do cliente. Coletar dados, pedir informação, relatório de sellout, fazer relatório e apresentações
com comparativos mês a mês, ano versus ano, fazer um funil de compra, estoque, exposição, venda e recompra, né? Identificar os gargalos de mix errado, ruptura, preço, imagem e execução. Porque o cliente ele erra no mix, ou a gente mesmo, né, por necessidade, erra na ruptura, no que comprou, deixa faltar, venda perdida na área de venda nunca mais recuperada. A margem te leva o preço lá para cima, que de repente o produto para pela margem. Então, identificar tudo isso. Então, transformar tudo isso em oportunidade e quantificar isso em impacto para cada melhoria, né? Esse é fato. E aí você cria aí alguns templates, né? Que é importante de diagnóstico, né? Pelo de sellout, com ruptura média, com giro em dias, com 3 gargalos principais de problemas que limitam o crescimento. Aí sim você vem aí com 3 oportunidades e potencial de melhoria mensurável. O que eu vou fazer? Eu vou melhorar o item que não vende, o SKU que está parado, vou reduzir o preço porque está muito alto. Enfim, vou mudar ele de posicionamento na área de venda, de exposição. Então, são ações prioritárias que têm impacto bem grande e estimável, né? Aí você tem, né, uma outra situação que você pode criar, e você tem que ter um painel essencial de métricas, né? O que medir para mandar no jogo. Olha que coisa, né? Métricas é o painel essencial para o que medir para mandar no jogo. Então isso é fato vivido, né? Que você, tendo as métricas na mão, um painel na mão, você domina totalmente. Então, dominar os keeps, né? Dominar todas as partes, dominar o sell-in e o sell-out, a ruptura e o giro, o preço médio e a margem. Isso você tem que ter. Aí você está lá mandando no jogo, o cliente te ouve e para. E claro, você tem que ter um painel ali para controlar esses resultados, né? Criar aí um painel aí com meta que você tem que cobrir, quanto falta da meta, no dia a dia. O mês começa dia 1 à meia-noite. Medir a ruptura, medir os giros, ver quantos dias em estoque, quanto girou dias de estoque, a margem, o que está entregando, a média de margem, né? A estratégia por conta, né? Estratégia por conta por cliente, né? Onde jogar e como ganhar, né? Escolher as estratégias claras por cliente, cada cliente tem o diferencial. Sem isso, você vira refém do calendário promocional. O que precisa orientar, né, no trade? Promoções, sortimento, com lógica, né? E um erro fatal né, que não pode deixar de ter, é ter 10 prioridades que resultam em muita prioridade. E assim, ter muita prioridade confunde, né, promoção com estratégia. Né? Muito produto, muita ação. Então confunde isso com estratégia. Então o objetivo principal disso, né, você ter, né, o objetivo principal, o crescimento, margem mix, execução, alavanca primária, preço mix, espaço, ativação e abastecimento, e os movimentos trimestrais, né? Movimentações de ações prioritárias com impacto mensurável. Pode ser trimestral, que esse é o ideal. Cada mês muda, cada mês uma campanha, o Dia das Mães, o Carnaval, Páscoa, namorados, enfim, né? Primavera, verão e final de ano. Essa é a realidade, né? E você ter uma proposta de valor e um plano comercial, né? E o que você pede e o que entrega, né? Isso é mensurar tudo, né? Construir proposta que faz sentido para o cliente, clara, mensurável e negociável, para que o cliente sinta, né? Que ele e que não é só preço que você quer vender, né? Então, é traduzir oportunidades, né? Menos ruptura, mais giro, mais margem, benefício do cliente, montar 3 pacotes básicos recomendados ou prêmio, né? Isso é âncora de negociação, né? Incluir quantas partidas. This audio was created with async.com. É âncora de negociação, né? Incluir quantas partidas, né?
explícita com todos os pacotes, troca, não concessão, né? Sempre trocando, arrumar esse calendário e métricas de sucesso, né? Definidas, tarefas práticas, né? Que você tem que ter básico, recomendado e prêmio, né? Um para cada cliente, isso é essencial. Agora nós vamos entrar no objetivo, né, da etapa 3. O que é essa etapa 3, né? A gente falou aí de métricas, estratégia, plano. E hoje tem uma situação que os clientes estão realizando e fazendo muito, que é o JBP completo, né? A gente tem que fazer um JBP, né? Eu, dentro aí dessa última empresa que eu trabalhei, uma empresa fortíssima aí, com faturamento aí de mais de 150 milhões ano, né? Então tem aí uma série de oportunidades de alavancagens dentro do próprio portfólio existente, né? E dentro dos leads, né? Que são clientes, o que ele pode crescer infinitamente, desde que ele esteja planejado, desde que ele esteja totalmente organizado, com um plano, um SWOT organizado, inclusive dentro do negócio dele e dentro do cliente. E fazer um plano smart. Né? E somado a um plano smart, né, que é uma agenda anual, é o JBP. Para quem não conhece, hoje a linguagem JBP é uma linguagem muito usada no marketing, para as empresas de médias para grande, né? Que é o Joy Business Plan, né? Que é exatamente um planejamento traduzindo estratégico. Né? Isso está lá no meu e-book, no módulo 7. Né? E você consegue ter uma visão, né, de como montar um JBP profissional assinado pelo cliente, concordado, né, e governável. Né? Com o quê? Com meta, com ação, com contrapartida, com indicadores, com agenda, né? E claro, um acordo de crescimento e execução entre fornecedor e cliente. Você é indústria ou você é distribuidor. Essa é uma realidade. Aí você tem alguns passos para seguir, né? O diagnóstico, a meta smart, as estratégias, o plano de ação, os contrapartida e o objetivo do período, né? E o que você vai entregar. Esse é uma apresentação de JBP que o cliente espera. O JBP, por exemplo, eu tive uma surpresa no varejo médio e grande aí, com varejos aí com 70 lojas varejo, com 180 lojas varejo, com 25 lojas expressivas varejo, de segmentos de cosmético, alimentar, enfim, vários segmentos, inclusive canal alimentar, redes aí com 25 hipermercados, que também falam de JBP, né? Que falam do Joy Business Plan, né? E eles montam isso em meados de dezembro. Então nós temos que falar com o cliente já no final de novembro, começo de dezembro, quando eles aprontarem, para mostrar para nós o que é o JBP dele, para a gente montar em cima do JBP dele uma contrapartida de um JBP nosso com o que nós temos de condição para poder estar lá e crescer o negócio dele. Né? Então lá, ter o diagnóstico disso, montar um plano smart, montar a estratégia, plano de ação, contrapartida e objetivo do período. Claro que tudo isso você vai fazer com uma apresentação muito linda. Hoje você tem as inteligências artificiais, você bota a planilha lá de Excel já planejada com os números e pede para ela, por favor, me faça uma apresentação no seguinte formato. Monta o prompt, que ela te faz isso em 2 minutos e meio, 3 minutos. Né? E, aliás, apresentações muito profissional, fantástica, com ilustração em 3D, com movimento, enfim, no formato que você pedir. Né? Então, um JBP, você demorava aí uma semana para fazer um JBP. Fazer análise de dados, gerar métricas, gerar visão de dashboard para gerar o JBP. Né? Coleta de dados para chegar no final. Enxergar o meio do caminho, onde ir, o que aconteceu e o que seguir,
essa execução de um JBP, né? Inclusive estará lá no meu curso online, que será divulgado aí no próximo, em mais ou menos até meados aí do dia 10 de fevereiro. Eu vou divulgar esse curso também na minha plataforma de venda, né? E vou divulgar para vocês também. Né? Esse é um primeiro episódio de um podcast, né? Então terá aí outros episódios, né? E dentro do própria estrutura do JBP, você tem pelo menos 8 componentes principais, né? Objetivo comum, né? Claro, né? O período, pelo menos de 12 meses em relação ao atual e o anterior, né? Um diagnóstico completo em números e gargalos, né? Essa é a realidade. Um terceiro, as metas, né? Metas smarts, o sellout, a ruptura, o giro e a margem. Isso tem que ter. As estratégias, né? Então são as principais estratégias, o mix, execução, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer nos períodos comemorativos e datas, né? O que será o primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre, o que eu farei. Um plano de ação com as ações dentro de cada trimestre, dentro de cada data comemorativa, né? E, lógico, os KIPs mostrando todos os períodos, né? Os contrapartidas, né? O que o cliente entrega e o que você vai entregar para ele. Então, você tem que organizar um contrapartida, não simplesmente entrar com desconto. Ele tem que ajudar você a cobrir seus objetivos. Por exemplo, dentro de uma análise de métrica em um KIP, né? O cliente lá, o João, lá do varejo, canal alimentar tal, com 20 lojas, representa 18% do meu negócio. Então você tem lá o teu objetivo que você precisa entregar para a indústria que você representa, ou que você vende, ou que você é CLT ou representante comercial, né? Não adianta a gente falar que nós somos representante de venda que não tem meta. Claro que tem, né? Qualquer empresa, qualquer indústria tem uma meta. E o que é meta? Meta é aquele planejamento financeiro, mais a margem que eu quero, bruta e líquida, somada juntos, é o quanto eu preciso vender para entregar esse meu resultado financeiro. Ponto. É isso, né? E outras estratégias, né? Estratégia de prazo de venda, prazo de compra, com quanto eu compro de prazo, com quanto eu posso oferecer. Esses são estratégias, né? E os contrapartidas, né? Essas são as contrapartidas e você tem que montar tudo isso para você ter uma governança em cima, né? De calendário, formato de reunião, para controlar tudo isso, né? Então, agendar com o cliente, já sair de uma reunião, já deixar agendada a prova. This audio was created with async.com. Agendar com o cliente, já sair de uma reunião, já deixar agendada a próxima, acompanhar de perto o cliente, não só no momento do sell-in. Você tem que acompanhar ele durante o período, semanal, se possível, ou diário, se possível. Hoje tem várias ferramentas, né? Tem muita empresa que não tem nenhum NeoGrid, que você faz a leitura de sell-in, sell-out dentro do próprio sistema do cliente lá. Isso são muitos caminhos a serem seguidos, né? E sim, planejamento de JBP, você tem um acordo, formaliza ele o mais breve possível, já manda por e-mail, por ata, assina e todo mundo de acordo. Essa é uma grande realidade, né? Então, uma negociação muito perfeita em cima de tudo isso, dentro de toda a organização, o planejamento, equipes, métrica, enfim, você pode negociar tudo sem qualquer desconto bobo, né? Então, negociar como que account é preparar, ancorar, trocar e fechar. Para quem quer subir o nível da conversa, do preço para o crescimento. Pronto. É aí que você vai deixar o desconto por último, porque o cliente já quer saber quanto que é para depois ele pensar quanto que ele quer comprar. Então, se você quer vender para ele 100 caixas, ele te compra 5, com aquilo tudo que você já deu para ele, né? Então, esse é um exemplo real, né? Então, prepare objetivo, limite e alternativa para você bater o que você precisa, alcançar o que você está correndo atrás. Ancore, apresente o pacote, um prêmio de valor,
Enfim, troque cada concessão por uma contrapartida clara. Feche com firme decisão e próximo passo com hora marcada e data de início, meio e fim. Registre tudo isso e entregue para o seu cliente, mande para ele e deixe todo mundo consciente. Essa é uma realidade. E a execução na prática, né? A execução de tudo isso lá no cliente, o JBP, né? Que nos deixa jogar o jogo e ganhar o jogo. Né? O que acaute preparado ganha o jogo. Né? Entra em campo para ganhar. Então, os passos da execução. Quebre o plano em microações semanais. Defina um dono para cada ação, ou cliente, ou indústria, ou você. Defina quem vai fazer, quem vai executar junto com você. Crie checklist de execução completo, tudo que vai ser executado. Crie esses cheques. Né? Faça auditoria rápida, foto, relatório, visita, manda para a empresa, guarda no teu portfólio, né? Ajuste o KIPS e não mexa. A ação está preparada, não erre nela, não mexa. Mexa se necessário dentro do período. Então, o que você tem? Meta de ruptura. Durante a ação operacional, você pode crescer 5% do seu negócio em média. A exposição no PDV, você pode crescer 95% do seu negócio dentro daqueles TIPS, né? Daqueles SKUs que estão lá em exposição. Né? E o incremento no seu sellout no período de todas as ações, no geral do teu negócio, você cresce em média, pode de 25% a 30%. Né? Então, isso é muito legal, que é resultado fato, é palpável e executável. Né? E aí você ter o controle, a governança das reuniões que decide, é o ritual do que é account. Né? Então, implementar isso, né, uma governança leve e brutalmente eficiente, para que quem quer previsibilidade e autoridade, ele precisa pauta fixa, né, ações, decisões, risco e próximos passos, um semáforo verde, amarelo e vermelho para todas as ações, monta um KIP assim, né, ele tem que ter um limite rígido, sem decisões ou falta de preparação, né, não pode ir lá sem decisões definidas a serem tomadas e aprovadas, né? E ata imediata, enviar assim que acabou a reunião, manda para o seu cliente, já para execução rápida para a empresa e etc. Né? Enfim, eu vou concluir aqui o bate-papo desse primeiro episódio aqui, desse podcast. O que a Caute, na minha versão, como profissional aí de 30 anos de mercado, ele deixou de ser o vendedor grande, o gerente de contas. Que a Caute é método claro. Então, o que a Caute digital não é mais cargo, né? É método. E quando você domina diagnóstico, métrica, proposta, negociação, governança, você para de pedir e começa a liderar o crescimento do seu cliente. E agora o plano é simples, né? Escolher aí, pelo menos aí nos primeiros 30 dias, seus clientes e já partir para os resultados, né? Aplicar aí esses métodos, né? Inclusive, sim, eu gostaria de fechar, né, com todo respeito aí a todos, né? E que o método em execução é fato, né? Então, primeiro, escolha seu primeiro cliente, os seus 30 primeiros clientes, complete o diagnóstico, agende uma reunião JBP, implemente a governança mensal e meça os resultados em 30 dias que você vai se surpreender, tá? Então, meu nome é Carlos Pereira, né? Eu estou aí há vários anos no mercado, mais uma vez dizendo isso, eu tenho aí 30 anos do mercado, então são uma idade bem legal aí, com muito conhecimento. Eu, do ano de 2020 até o 2024, eu fiz formação acadêmica, né, em vários segmentos. Eu fiz MBA e eu fiz inúmeros cursos extracurriculares para poder ter toda esta visão e execução. Né? Então, isso somou tudo aí, isso vale para todos nós, vale para de 20 a 100 anos. Né? Então, fiz aí inúmeros, mais de 38 cursos extracurriculares
até para aperfeiçoamento. Estou à disposição de todos. Muito obrigado por você ter ouvido esse meu podcast individual. Claro que os próximos episódios eu colocarei representantes, clientes, gerentes, pessoas de marketing para falar aí exatamente de JBP, de visita, de comportamento e etc. Eu tenho o Projeto Vértice, que é uma empresa aí voltada para soluções de empresas, transformação objetiva e soluções. Então, tudo que você imaginar aí de planejamento estratégico, né? De financeiro, logístico, marketing, enfim, e comercial, e desenvolvimento de pessoas, recursos humanos, inteligência de atendimento humanizado e atendimento de inteligência artificial. A gente tem aí a Vértice também, que está preparada com profissionais em cada segmento aí para poder ajudá-los, né? O meu e-mail é carlospereira843@gmail.com e vou deixar na descrição outros contatos meus de WhatsApp, enfim, para vocês me encontrarem. Muito obrigado, uma boa tarde para todos, um prazer imenso falar de profissionalismo e de ser que a Caute virou método. Muito obrigado, muito boa tarde. This audio was created with Async.com.